Senhor Jesus, entrando aqui para gravar esse vídeo, esse áudio, para falar um pouco da minha experiência que eu tive, em relação à depressão. Eu sei que esse vídeo pode ajudar algumas pessoas, que estão passando por esse problema ou que já passaram, não sei. Mas eu quero aqui contar um pouco da minha experiência que eu tive. Em 2001, eu passei pela minha primeira depressão. Foi uma experiência, assim, terrível, Quem já teve depressão sabe, muito bem o que é você sentir esse problema. Para muitas pessoas, dizem que isso é frescura, que depressão é frescura, que é falta de Deus, é a falta de fé, que a pessoa não tem fé. Mas isso não é verdade, A gente vê que pessoas da Bíblia pessoas que também tiveram depressão, E quem estuda a Bíblia sabe muito bem disso. Então, a depressão não é falta de fé e nem a falta de Deus na vida da pessoa. A depressão é simplesmente uma doença, certo? E a minha experiência que eu tive em relação à depressão foi algo assim, como eu falei, muito terrível, Tive 5 depressões ao todo. Ano passado, que foi a minha última, e graças a Deus, da minha depressão, todas as minhas depressões que eu sentia vontade de morrer. Eu não tinha vontade de viver, certo? Só vinha um pensamento de morte, tristeza profunda. Eu não tinha vontade de sair de casa. Eu não sorria com nada. Poderia a pessoa chegar para mim e contar qualquer coisa, uma piada, qualquer coisa que fosse. Eu não conseguia rir, sorrir, eu não conseguia fazer isso. E era só uma tristeza profunda e a vontade de morrer. E eu ficava pensando como eu faria isso, Eu tinha vontade de morrer e ao mesmo tempo eu tinha medo de morrer, eu tinha medo da morte, E passei muito tempo assim com essa depressão, A primeira passou-se muito tempo. Na minha primeira depressão eu tentei não fazer tratamento, porque eu coloquei na minha mente que a gente fazendo esse tratamento, tomando remédio, a pessoa ia ficar dependente dos remédios. Então eu decidi não fazer, certo? Quando veio a minha segunda depressão, eu comecei a fazer o tratamento. Eu já tive outra visão, Comecei a fazer o tratamento, tomei muitos remédios. Outra coisa, gente, eu não conseguia dormir. Mesmo tomando remédio taxa preta, não me fazia dormir. Eu tomava chá, todo tipo de chá que me ensinava, minha mãe fazia, E eu não conseguia dormir mesmo assim, passava noites em claros. E foi terrível mesmo essa experiência. Minha terceira depressão, Fiquei boa, da primeira, da segunda, voltou na terceira. Na terceira eu continuei fazendo tratamento. E sempre assim, gente, eu não conseguia dormir, certo? Eu passava noites e noites, eu não conseguia dormir à noite, eu não conseguia dormir durante o dia. E a experiência era essa, tristeza profunda, vontade de morrer. A vida perdeu o sentido, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu comia muito pouco, até tomar água. Eu não tinha vontade de tomar água. Meu negócio era só ficar deitada, Deitada e sentindo a vontade de morrer e aquela tristeza que não saía de mim. Na minha terceira depressão, eu consegui, pela graça de Deus, sair dela e voltou a minha quarta depressão. Certo? E foi realmente também muito difícil. E com os tratamentos, com a ajuda de Deus, muita oração dos irmãos, eram muitas pessoas orando para mim, os irmãos católicos, os irmãos evangélicos, todos eles estavam em oração por mim, certo? E eu acreditava, Eu acreditava que nas orações dos irmãos, eu acreditava, que um dia eu ia sair daquele estado que eu estava. Gente, aí passei pela minha quinta depressão. Foi uma das depressões que eu
confesso que foi de todas são terríveis, mas a quinta, para mim, ainda foi a mais terrível, porque além de eu ter, né, sentindo, das outras todas que eu sentia vontade de morrer, na minha quinta depressão, eu tentei o suicídio mesmo, de fato, né? Eu peguei, como eu recebia, eu comprava o remédio, né, para mim dormir, eu tomava, não se via, então eu fiquei com vários remédios, né, de dormir. Então um dia eu decidi, eu tinha 7 cartelas de diazepam, né? E eu decidi naquele dia que eu ia realmente fazer o suicídio, né? Peguei aquelas 7 cartelas, tirei todos os comprimidos de cada uma delas, né? Coloquei dentro de um saco. Levei 2 copos de água pro quarto, né? Coloquei lá os copos. E naquele momento ali, gente, eu tomei, né, aqueles comprimidos. Ao todo foram, de cada cartela, são 30 comprimidos, né, e eu tomei 7 cartelas, né, cada cartela tinha 7 comprimidos. E eu, né, tomei aos poucos, porque não dava para colocar todos os comprimidos e engolir tudo de uma vez só, né. E naquele momento ali, eu ainda falei uma coisa, eu disse assim, ó, eu desafiei o diabo, eu disse assim, ó, se você tem poder, então você tira a minha vida agora. E tomei os comprimidos. E naquele momento ali, eu falei na minha mente, pronto, agora eu vou me deitar. Eu quero dormir, quero morrer dormindo, deitada. Simplesmente me deitei. Gente, daquela hora em diante, eu não lembro mais do que aconteceu comigo, certo? Não lembro mais, apaguei. Totalmente foi apagada. Não sei se eu cheguei a desmaiar, sei que quando meus irmãos chegou, meu esposo chegou, né, eles perceberam que eu estava ali deitada, sem se movimentar, sem falar, sem conseguir falar, e me levaram às pressas para o hospital, né. Desde lá, no hospital também eu não lembro de nada, nada, gente, eu não lembro depois do que eu tomei os comprimidos, eu não lembro mais do que aconteceu comigo, certo? E o médico, meus irmãos sem saber, minha família sem saber o que tinha acontecido comigo, realmente o que estava acontecendo, por que eu estava naquele estado, né? Eles sabiam que eu estava com depressão, mas eu ficava de uma forma que nem se movia, não falava e nada, eles não sabiam de fato o que tinha acontecido. E ao chegar lá no médico, o médico que me atendeu, ele falou que ia dar uma medicação no soro, né? Que talvez se eu tivesse... O médico pensou, né, se eu tivesse ingerido alguma coisa, ou algum remédio, alguma coisa, né, com essa medicação que ele colocou ali no soro, né, eu ia reagir. E foi o que aconteceu. O médico, né, ele colocou ali aquela medicação no soro. E naquele momento ali, os meus irmãos disseram, né, os que estavam comigo ali acompanhando, eles disseram que com um pouco de tempozinho eu comecei já a dar cor de si, né, reagir já. E eu cheguei até a falar, né, perguntando onde que eu estava, o que tinha acontecido. E até então, meus irmãos não sabiam de nada, né, que realmente eu tinha tomado isso. A única pessoa que viu eu tomando esses remédios é minha irmã, né, minha irmã que ela é muda e surda. Né? E eu falei para ela que não falasse nada para ninguém, que não contasse para minha mãe, porque minha mãe não estava em casa, ela tinha saído para casa da vizinha naquele momento, né? E estava só eu com essa minha irmã. E eu mostrei os comprimidos para ela e falei que ela não contasse nada a ninguém. E claro que ela não ia contar, que ela é muda e surda, ela não sabe contar, né? Essas coisas. Gente, de lá para cá, né? Quando eu saí do hospital e tudo, que, né, ali o médico falou que com certeza eu tinha tomado, aí meus irmãos perguntou, né, o que tinha acontecido, se eu tinha tomado remédio. Aí lá mesmo no hospital eu falei, né, quando eu já me acordei, quando eu dei de si, eu falei que eu tinha tomado, né, remédio, bastante remédio, 7 cartelas de diazepam. Aí foi que eles ficaram cientes, né, do que de fato tinha acontecido. Gente, e para honra e glória de Deus, para aquelas pessoas que estão aqui assistindo essa live, eu não morri. E se eu não morri, foi porque Deus tinha um plano na minha vida. Né? Quer dizer,
O inimigo tentou realmente, né, tirar a minha vida, fez com que eu, né, tomasse aqueles comprimidos, ele levou, tentou, né, para que eu fizesse isso, porque a depressão, gente, realmente, você sente vontade de morrer, tá entendendo? Não é porque você queira morrer, mas é porque você quer sair daquele sofrimento, né? Por você querer sair daquele sofrimento que aparentemente parece que é um sofrimento que não passa, parece que você nunca vai sair daquela situação, a vontade que você tem é de realmente morrer. Você acha na sua mente assim, pronto, você morrendo, você sai daquele sofrimento, né? Acaba aquela dor, acaba aquele sofrimento. E eu queria dizer para todos que estão assistindo e para aqueles que ainda um dia vão assistir essa live, gente, para vocês que nunca tiveram depressão, não julgue. Primeiro, agradeça a Deus por vocês, né, nunca terem depressão e nunca, se Deus quiser, vão ter depressão. Mas se vocês conhecerem pessoas que estão passando por esse momento, gente, não julgue, certo? Não condene essa pessoa dizendo que é falta de fé, que é frescura, porque não é frescura. Você vê, que qualquer outra doença, que se você tiver, você vai lutar para viver. Você pode estar com câncer, certo? E você luta até o fim da sua vida, porque você quer viver. Mas a depressão, irmãos, é uma coisa tão terrível, é uma doença tão terrível mesmo, certo? Que você tem vontade de morrer, certo? É a única doença que faz você a querer morrer, se chama depressão. Se chama problemas psicológicos, certo? E não é frescura, gente. Isso não é frescura. Isso é algo muito sério. Depressão é algo muito sério. Existe tratamento para quem tem depressão, que tem pessoas que acham que não é para fazer tratamento, que não é para ir para psicólogo, que psicólogo, o povo tem um preconceito que diz, né, que psicólogo, psiquiatra, médico de doido para pessoas doidas, mas ao contrário, psicólogo e psiquiatra são médicos, são profissionais realmente para ajudar você, para você não ficar doido. Isso sim que é a verdade. Então, tire, meu povo, esse preconceito de dizer que esses profissionais são para pessoas que são doidas, mas não é. É justamente para você não perder o seu juízo. E eles ajudam, sim. Nós sabemos que Deus deixou os profissionais aqui, de saúde aqui, nessa terra, para nos ajudar. Para cada problema de saúde que você tem, existe um profissional que se forma naquela área. Então, para a depressão, problemas psicológicos, ansiedade e outros problemas psicológicos, existe sim. Deus permitiu aqui nessa terra que existissem esses profissionais realmente para ajudar essas pessoas que estão passando por esses momentos. Gente, nós vivemos num mundo onde é tanta gente adoecendo psicologicamente. Adoece, qualquer pessoa pode adoecer, certo? Pessoas ricas, pessoas pobres, branco, preto, não importa, certo? A raça, não importa a cor, não importa se você é rico, se você é pobre. Você pode adoecer psicologicamente, certo? E a doença, né, que eu considero a depressão uma doença, você sabe que ela é uma das doenças que mais está atingindo a população no mundo inteiro, né? Que é realmente problemas psicológicos. Às vezes pode acontecer que o seu problema psicológico foi algo que aconteceu na sua infância. Você poderia ter passado por momentos muito difíceis na sua infância, né? E passado muitos anos ali, aquilo ali pode vir a surgir, né? Uma depressão, uma ansiedade. E é algo muito sério, gente. Em vez da gente estar criticando as pessoas que têm depressão, ou que um dia já pegaram depressão, a gente é para estar aí do lado dessas pessoas. Demonstrar amor, carinho, afeto. Tentar ajudar essas pessoas, né? Ajudar. Porque foi isso que o nosso mestre veio fazer aqui nessa terra. A gente sabe que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele esteve junto de quem? Dos pecadores, daqueles que sofriam,
Jesus veio a este mundo aqui para ajudar as pessoas, né? E eram essas pessoas que Jesus estavam ali, no meio, né? Ajudando, curando, dando a sua palavra de conforto, a sua palavra de esperança. Uma pessoa que está com depressão, gente, ela precisa de esperança. Você precisa ajudar essa pessoa, dar força a essa pessoa e falar da esperança, que a esperança é Jesus Cristo, que Deus, Ele pode todas as coisas, certo? Que o nosso Senhor Jesus, Ele pode sim curar uma depressão, Ele pode curar qualquer tipo de doença. Assim a gente crê, assim a gente tem a fé. Claro que quando uma pessoa está com depressão, até a sua fé é abalada. Eu digo isso porque eu passei por essa experiência, né? A gente sente-se, é como se a gente sentisse que estamos sozinha naquele momento. É como se Deus tivesse abandonado a gente, certo? Mas isso não é verdade. Deus, Ele não abandona a gente, mesmo a gente estando com depressão ou com qualquer outro tipo de doença. Ao contrário, Deus está ali. Só que a depressão faz você sentir abandonado por todos, certo? E também por Deus. Quem já passou por essa experiência sabe que é isso que ela causa na mente da pessoa, certo? Mas não é verdade. Isso é uma das mentiras que a depressão faz você sentir, faz você achar que Deus não está com você. Mas Ele está. Ao tempo todo Ele está do seu lado, certo? Ele está dando ali força, né? E no final, irmãos, Deus, Ele faz o milagre, porque Deus fez o milagre na minha vida. Gente, Deus me livrou daquele suicídio, certo? Outra coisa, já que eu estou falando de suicídio, que foi uma das coisas que eu tentei, né, fazer, uma das coisas também, meus irmãos, que a gente deve ter muito cuidado, é de falar, né, que uma pessoa que tira a própria vida não tem salvação. E a gente não pode dizer isso. Porque Deus, quando Ele vai julgar a gente, Ele vai julgar por todas as obras que a gente cometeu aqui nessa terra, por tudo que a gente fez aqui. Deus não vai julgar a pessoa por uma obra só isolada, certo? Deus entende, né? Que não são todos, né? Claro, que algumas pessoas que tiraram a própria vida, realmente eles não vão ser salvos, certo? Não vão ser salvos, mas aí Deus é quem vai julgar as pessoas, certo? Deus sabe todas as coisas. Então a gente não pode dizer que uma pessoa, que todas as pessoas que tiram a sua própria vida, não vai existir salvação para ela, porque isso não é verdade. Isso não é o que Deus fala para nós, certo? E outra coisa que a gente também não pode fazer julgamento, né? Só quem pode julgar é Deus. E Deus sabe, né? O que levou aquela pessoa ali a tirar a própria vida. A gente vê a história de Judas, né? Judas, ele tirou a própria vida. E a Bíblia diz que ele realmente não se salvou. Mas ele não se salvou porque ele tirou a própria vida? Não foi. É porque ele não se arrependeu, né? Ao contrário de Pedro. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu, né? Se arrependeu. E Judas realmente não se arrependeu. Foi lá e tirou a própria vida dele. Mas a gente também vê outra história na Bíblia, né? De Sansão. Se a gente for olhar a história de Sansão também, é como se Sansão tivesse tirado a própria vida dele, né? Ali ele tentou matar todos os inimigos dele e ele conseguiu, né? Mas enfim, Sansão morreu junto. E aí? Será que ali não foi um suicídio? Mas Sansão se perdeu? Não, ao contrário. Sansão está lá na galeria dos salvos. Morreu em Cristo, morreu salvo. Porque mesmo ele tendo morrido junto com seus inimigos, né, ele orou a Deus. E foi Deus quem deu força a Sansão naquele momento ali, né, para que a força dele voltasse novamente. A força de Deus ali em Sansão, o Espírito Santo ali ouviu a oração de Sansão. Então, Sansão está lá, na galeria dos salvos. Então, meus irmãos, é isso. Que esse vídeo possa ajudar
muitas pessoas que estão passando por esse momento difícil e ajudar aqueles, né, que não entendem o que realmente é uma depressão. Meu povo, pelo amor de Deus, nunca diga que é frescura dessa pessoa. Nunca diga. Ao contrário, se você acha que é frescura, mas não fale, certo? Não fale para aquela pessoa que ali é frescura, porque ela está passando, é porque ela não tem Deus, é porque ela não tem fé. Nunca diga isso, meus irmãos. Nunca, jamais vocês possam dizer isso. Por mais que vocês achem que seja isso, certo? Mas nunca diga para aquela pessoa que está passando por aquele momento ali que seja isso, certo? Ajude aquela pessoa. Demonstre amor. Muito amor mesmo, que é o que aquela pessoa está precisando. É do amor e da esperança em Cristo. Que tudo passa. Irmão, tudo passa aqui nessa terra. Tudo passa. Tudo passa. A palavra de Deus diz que tudo passa. A depressão, um dia passa. A ansiedade, um dia passa. Todos os problemas passam. Todas as enfermidades passam. Né? Quando Deus quer, Ele cura. Ele pode curar qualquer coisa. Ele pode fazer. Certo? E outra coisa que um deprimido precisa é de muita oração, irmãos. Ajude essa pessoa. Se você não consegue dar uma palavra de amigo, uma palavra que fortaleça aquela pessoa, ore por aquela pessoa. Né? Visite aquela pessoa. Convide aquela pessoa para orar. Embora que aquela pessoa que esteja ali deprimida não vá querer orar. E talvez não esteja nem aí para a sua oração, porque o estado que ela está ali é difícil realmente. Mas ore, irmão, ore por essa pessoa. Clame a Deus por essa pessoa. Que aí sim, irmão, você vai estar ajudando uma pessoa que está lá no fundo do poço. Uma pessoa que está tentando tirar a sua própria vida. Que não tem mais sentido para viver para ela. Que nada faz mais sentido. Gente, a depressão é tão terrível que você pode ter esposo, que você pode ter filho, que você pode ter irmão, pai, mãe, amigos. Tá entendendo? E a depressão faz você ver que nada daquilo ali que está ao seu redor faz sentido. Seu filho, até seu próprio filho, não faz sentido para você. Tá entendendo? É como se o seu amor, a depressão faz até com que você não se importe. Tá entendendo? Porque você tem um filho, porque você ama ele. Você só apenas quer sair daquele sofrimento. Daquele sofrimento, gente. Então, gente, a depressão, eu posso dizer, né, com experiência do que eu já passei, que é uma das doenças mais terríveis que existe na face da terra. Como eu já expliquei, terrível porque qualquer outra doença, você luta para sobreviver. Você de maneira quer morrer. Mas a depressão não. É uma das que leva você a cometer até o suicídio e a desejar a sua própria morte. Certo? O deprimido, ele nunca quer morrer, como eu já falei. Ele apenas quer sair daquela dor, daquele sofrimento. Ele quer acabar com aquele sofrimento. Mas é isso, meus irmãos. São muitas coisas que eu ainda poderia falar, né, da experiência que eu passei das minhas depressões, mas eu acho que o que eu falei, com certeza vai ajudar algumas pessoas. Outra coisa, faça o tratamento. Se for para você tomar remédio, tome, certo? Tome. Deus deixou os remédios, sim, né? Já que Deus deixou os profissionais, Deus também deixou o remédio. Remédio para ajudar em muitas doenças, também para depressão, né? Tem pessoas que estão com depressão que nem precisa tomar remédio. Através só de um psicólogo, de uma terapia, né? Eles conseguem sair daquele estado. Mas já tem pessoas que não, que realmente é preciso fazer tratamento. Como eu falei, na minha primeira eu não quis fazer. Na minha segunda, terceira e quarta e quinta, eu fiz tratamento, né? Fiz tratamento. E façam isso, gente. E se você que está tomando remédio, né, está vendo que não está fazendo efeito, que não está dando resultado, você tenta parar, vá ao médico, volte ao médico, né? Existem muitos e muitos remédios, né,
antidepressivo, o médico pode ele estar mudando, que no meu caso ele mudou diversas vezes, né? Ele mudava eu voltava e dizia, doutor, não está dando resultado, continuo da mesma forma, e o médico foi ali, foi mudando e mudando e mudando, até que o médico consegue, né, um remédio que realmente ali vai dar certo para sua depressão. Certo? Também é fundamental, né? É o tratamento, gente. Não deixe de fazer o tratamento, né? Não deixe de jamais. O médico vai avaliar se você vai ser preciso tomar realmente a medicação ou se você não vai precisar tomar, que só um chá vai fazer você dormir, né? Um relaxante. O chá é relaxante, né? Tem um chá que acalma você. Tem chá também que é muito bom também para tristeza, né? Para acalmar a depressão, para tirar tudo, gente. E outra das coisas também que me ensinaram e que foi muito fundamental também para mim no meu tratamento, né? Primeiro, Deus. Segundo, também a banana. A banana, ela é um excelente, eu digo assim, um excelente remédio, né? Coloco ela como um remédio para ajudar na depressão. Você sabe, né, que a banana ela é rica em uma substância que ela promove em nós a alegria e o bem-estar. Então, a banana, né, a biomassa da banana verde, ela é excelente, né? E você também, para quem tem depressão e para quem não tem depressão, gente, é muito bom você estar comendo uma banana todos os dias, certo? Não precisa ser muita, não. Uma só banana, certo? É fundamental também. E existe também outra, Deus é tão maravilhoso que Deus deixou, né, a cura pra gente, né, nos próprios alimentos que Ele deixou, as frutas, né, os legumes, cereais, né? E eu indico a banana, viu? A biomassa da banana verde, você usar ela todos os dias, 3 vezes ao dia, você faz a biomassa, né? Você passa e cozinhar ela é verde com a casca, cozinha ela, depois você tritura ela no liquidificador, ali você faz aqueles pacotinhos, você coloca no congelador e você come ali 3 vezes ao dia. Você tira, né, e come ali 3 vezes ao dia. E depois que você já tá curada da depressão, né, ali que realmente você já vê que você tá bem, porque hoje eu estou bem, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje eu não tenho mais depressão, não tenho mais esse sentimento de morte, não tenho mais vontade de morrer, por quê? Por que eu não tenho mais vontade de morrer hoje? Porque eu não tô mais com depressão, né? Hoje eu quero viver e não morrer. E é isso, irmãos, certo? Coma a banana, porque ela tem uma substância que realmente nos dá alegria e o bem-estar, né? E isso nos ajuda muito. Não só a banana, como a beterraba, com outros alimentos também tem, né? Vocês pesquisam na internet e vocês veem que tem o triptofano, né? Que ajuda a gente se manter, ter alegria, sentir alegria, o bem-estar. E é isso, gente. Eu espero que essa live, né, possa ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que nesse momento estão pensando em tirar a própria vida porque estão realmente com depressão, certo? Eu não julgo de maneira alguma, porque eu sei o que é isso, né? Já passei e sei. E se você vê que alguém da sua família que está com depressão, primeiro, você nunca deixa essa pessoa sozinha. Nunca deixe ela sozinha em casa. Nunca saia de casa e deixe essa pessoa sozinha. Porque você não sabe, né? O que está passando ali na mente daquela pessoa. O que aquela pessoa está planejando fazer. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que estão passando por isso, certo? Porque no mundo inteiro, gente, são muitas pessoas que a maior causa de morte, né, uma das causas, né, mais de morte no mundo
é causada por realmente depressões, né, da pessoa de tirar sua própria vida. Então, é algo muito sério? É algo muito sério, gente. Isso não é brincadeira. Não é. De maneira alguma, não é brincadeira. A pessoa não quer morrer, como eu já falei. A pessoa só apenas quer sair daquele sofrimento, daquela dor. Então, nunca deixe a pessoa sozinha. Nunca deixe. De maneira alguma, nunca deixe. Ninguém. Então, é isso, meus irmãos. Mais uma vez, a paz de Deus. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, abençoando cada pessoa que está passando por esse momento, né? Por um momento difícil, por um momento de tristeza, depressão, de ansiedade, ou qualquer outro tipo de doença psicológica, certo? Que a graça de Deus, o Espírito Santo, possa iluminar a mente, o coração de cada pessoa. E também daqueles que nunca passaram por essa experiência. Que essas pessoas, né, recebam de Deus, do Espírito Santo, aquela ajuda, né, de nunca querer julgar a pessoa, nunca, mas só de ajudar, gente, só de ajudar. A nossa missão aqui nessa terra é de ajudar uns aos outros e não de fazer julgamento. Estamos aqui, se estamos aqui nessa terra, Deus nos colocou, Deus nos escolheu para nascermos aqui nessa terra, certo? Para nós ajudar, para nós seguir o exemplo de Cristo. Cristo só ajudou, Cristo só amou. E o que o mundo está precisando hoje é de amor, gente. É de amar. Vamos amar mais. Vamos falar menos, vamos julgar menos. Principalmente o não julgar, gente. Vamos parar de julgar, certo? Parar de julgar. Vamos abraçar aqueles que necessitam, aqueles que estão sofrendo. Abraçar com o abraço de Cristo. Amar com o amor de Cristo, certo? É para isso que Deus nos escolheu. É para essa missão que Jesus nos colocou nessa terra aqui. Primeiro, né, ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê que quando Jesus esteve aqui nessa terra, que Jesus só fez o bem, só curou, né? Só aliviou o sofrimento daqueles que estavam sofrendo, né? Jesus, ele pregou a sua mensagem, mas Jesus, ele não só dava a palavra dele. Primeiro, Jesus, ele alimentava com o pão físico, né? Com o pão mesmo. Né? A gente viu aí os milagres que Jesus fez ali, né? Quando ele viu aquela multidão de gente ali seguindo ele, faminta não só da palavra de Deus, mas também fome mesmo, fome física. Jesus primeiro fez o quê? Um milagre do alimento físico que a pessoa está precisando. Porque não adianta você também só falar a palavra de Deus, e se você vê um irmão passando necessidade, e você não dá o alimento, levar só a parte espiritual e o alimento. Então, Jesus primeiro alimentava, deixava aquela pessoa saciada. Aí sim, depois que ele fazia isso, ele vinha com a palavra dele, né? E é isso, meus irmãos. Certo? Desde já eu agradeço a todos aqueles que um dia vão estar assistindo essa live, né? E eu espero, do fundo do meu coração mesmo, que essa live, esse vídeo, possa estar ajudando a milhares e milhares de pessoas, certo? Que estão passando por essa experiência, que não é uma experiência agradável, né? Mas que com Deus a gente pode todas as coisas. Com Deus ao nosso lado, a gente é mais do que vitorioso, por mais que seja difícil, porque o próprio Jesus disse que não seria nada fácil viver aqui nesse mundo. Ele deixou bem claro, gente. Se não foi fácil para Cristo, imagina para nós que somos pecadores. Mas ele também deixou a sua promessa, que nós nunca estaríamos sozinhos aqui nessa terra. Nunca. Nunca a gente está sozinho. Certo? Por mais que a depressão diga isso, mas é mentira. Mentira, como eu já falei. Nunca estamos sozinhos. Estamos com o nosso Deus. Aquele, né, que veio a essa terra, que sabe o que é sofrer. Jesus entende você que está com depressão.
certo? Ele entende. Ele não vai julgar você, certo? Como muitos fazem, mas ele entende o seu sofrimento. Ele conhece a sua dor. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus, quando esteve nessa terra aqui, Jesus também passou fome, sofreu. Jesus chorou. Jesus sentiu frio, calor, dor. Tudo que a gente viveu aqui, que a gente passa aqui nessa terra, Jesus já passou, gente. Certo? Jesus passou. Porque ele não usou a divindade dele. Ele poderia ter usado a divindade dele para o seu próprio benefício, mas Jesus nunca usou a divindade dele. Jesus veio como ser humano aqui. Então ele sabe o que é sofrer. Jesus sabe, porque ele foi o primeiro que sofreu aqui nessa terra, né? Mas Jesus foi vitorioso. Vitorioso porque a comunhão que Jesus tinha com o Pai, isso era diariamente. Diariamente. Nós precisamos também ter essa comunhão com Deus. Certo? E pensem, vocês que estão passando por isso, certo? Se apegue a Deus. Eu não tenho vontade de me ajoelhar, não tenho vontade de estudar a Bíblia, eu não tenho vontade de ir para a igreja. Gente, quando você está com depressão, até para ir para a igreja você não tem força para ir. Eu ia para a igreja me arrastando, certo? Não era todos os dias que tinha que eu ia para a igreja, né? Mas quando dava, eu ia, certo? Mesmo estando lá como se eu não estivesse lá, sentindo alegria, bem-estar, prazer, mas eu ia. Então, gente, Deus é fundamental na nossa vida. Em todos os problemas que a gente passa, Deus em primeiro lugar, porque Ele está do seu lado, certo? Se não dá para se ajoelhar, a pessoa que está com depressão não dá para se ajoelhar e orar, ore mesmo você deitada. Mesmo deitada, pense em Deus, fale com Ele. Fale com Ele porque Ele está te vendo e Ele está ouvindo os teus clamores. Certo? E no momento certo, gente, na hora certa, Deus, Ele vai tirar você dessa situação. Certo? E o meu muito obrigado por todos aqueles que vão assistir, por aqueles que já estão, né, assistindo. Eu moro aqui no Ceará, Beberibe. Sou também conhecida, meu nome é Erineuda, como já falei, mas também sou conhecida como Pequena. Pequena, meu apelido, né? Sou mais conhecida pelo apelido do que pelo meu próprio nome. Se eu falar aqui meu nome, são poucas as pessoas que vão saber quem é, né? Pelo nome, mas se eu falar o meu apelido, nossa, aí é muito mais gente que vão saber de quem é, né? Mas é isso, gente. Então, a paz de Cristo, certo? Força para cada um de nós. E que a paz do Senhor, a graça do Espírito Santo possa ser derramado cada dia, diariamente na nossa vida e na vida de cada pessoa da face da terra. Que essa deve ser nossa oração, né? Orar por todas as pessoas que existem nesse planeta. E é isso. Meu abraço, meu beijo para cada pessoa, certo? E hoje eu estou feliz, né? Estou feliz porque eu já não tenho mais problema, graças a Deus, não estou mais com depressão. Estou muito feliz. Feliz porque o milagre que Deus fez na minha vida, gente, foi assim, tremendo. Se eu fosse contar a minha experiência do que eu já vivi com Deus, gente, não foi só do milagre que Deus já me livrou da morte, né, do suicídio. Mas Deus já me livrou de tantas mortes, gente. Porque se eu fosse contar aqui a minha história do que eu já vivi, esse vídeo aqui, essa live ia ficar tão longa, mas tão longa da experiência que eu já vivi com Deus, que você não tem nem ideia, certo? Não consegue nem imaginar do que eu já passei, né? Da experiência que eu já passei com Deus. Então, assim, eu sou uma prova viva do amor de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus. Muito, muito, muito grata a Deus por tudo que Deus já fez na minha vida. E por tudo do que eu sei que Ele ainda vai fazer na minha vida. Sou muito grata a esse Deus. E servir a Deus, gente, é maravilhoso. Deus é tudo na nossa vida.
certo? É tudo. Tudo que a gente tem nessa vida aqui. Você pode perder tudo, gente. Tudo. Mas uma única coisa que a gente não pode perder é a nossa fé e é o nosso Deus. Porque aqui tudo vai passar, certo? E o que a gente deve fazer tudo aqui é pensando, né, na eternidade, certo? Porque a preparação é agora, né? O dia é hoje. O dia é hoje de nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus e Salvador da nossa vida. O mundo demonstra tantos prazeres, né? O inimigo aí mostra tantas coisas para influenciar a sua vida, né? Curtições, mas tudo aqui é passageiro, gente. Tudo aqui fica, certo? Os prazeres dessa terra aqui, como o Senhor diz, né? Tudo é passageiro. Mas o que Deus tem preparado para cada um de nós, gente, é algo eterno, né? É felicidade. Não é momentos alegres e felizes, mas é uma toda a eternidade de felicidade por todos os séculos e séculos. Então, irmãos, vamos se preparar. Cristo Jesus já está voltando, certo? Ele já está à porta. E é isso meu conselho, certo? Para cada pessoa da face dessa terra. Todos, né? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Se você que está com depressão ainda não aceitou Jesus, mesmo no estado que você está agora, de tristeza, profunda tristeza, certo? Aceite Jesus, certo? Porque se você morrer em Cristo, você morre feliz. O apóstolo Paulo disse assim, ó, o morrer em Cristo é lucro, certo? Não importa se você vai morrer hoje ou amanhã, se você está com uma doença que você vai morrer, e, né, o milagre não vai acontecer, o milagre da cura. Mas o que importa, irmãos, o que importa é você morrer em Cristo. Isso sim importa. Você pode morrer, perdeu a vida ali, morreu. Mas você morreu em Cristo, na manhã da ressurreição, irmãos. Na manhã da ressurreição, você vai ser ressuscitado, certo? Para morar com Cristo por toda a eternidade, certo? É isso que nós devemos se preocupar. É isso que nós devemos fazer a cada dia, gente. Permanecer salvo todos os dias. Não é uma vez salvo e salvo para frente, para sempre, não. A salvação significa você permanecer salvo todos os dias, certo? Todos os dias. Até a volta de Cristo, né? E até o dia que você fechar os olhos e não estiver mais nessa terra, certo? Essa promessa é garantida, gente. É uma promessa que Jesus nos deixou, né? E ela é verdadeira, fiel e verdadeira, certo? A gente pode perder tudo aqui, mas ganhar o céu é maravilhoso. E se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maravilhoso, certo? E também ter a esperança de nós se encontrar com nossos entes queridos, né? Que já não se encontra mais aqui com a gente. É isso, gente. Não vou mais falar, porque se eu for ainda falar, certo? Aí vai ficar muito comprida, certo? E quem sabe, uma outra vez, eu possa contar as outras experiências que eu tenho com Deus, certo? Fazer outra live dessa, contando das minhas outras experiências que eu já passei, né? Que eu já vivi e do que Deus já fez na minha vida, certo? Uma coisa só, quero dizer que eu estou hoje muito bem, certo? Não estou mais fazendo tratamento com remédios, não estou. Graças a Deus não estou, mas estou bem, estou feliz, estou alegre, estou sorrindo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rir, por qualquer besteirinha eu consigo rir, mas quando eu estava com depressão não, viu, gente? Podia fazer o que for, eu não conseguia não. Mas hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu estou muito feliz. Além de estar muito feliz, porque eu não estou, gente, com mais depressão, hoje eu sou feliz, porque hoje eu tenho Cristo no meu coração. Imagine aí. Então, a minha felicidade, gente, hoje é Cristo. Para mim, o meu viver é Cristo,
certo? O meu amanhecer é Cristo, anoitecer é com Cristo, me levantar com Cristo. Então hoje eu sou muito feliz, porque eu tenho Jesus no meu coração, certo? E eu desejo também para todas as pessoas do mundo inteiro que realmente tenham Jesus no coração, que aceitem a Jesus no seu coração. Porque o sacrifício de Cristo, gente, não foi em vão, certo? O que Jesus veio passar aqui nessa terra, que não seja em vão na sua vida o sacrifício de Cristo, gente, certo? Ame esse Jesus. Ele merece todo o amor. E ele merece toda a nossa entrega, certo? Ele merece. E o meu amém, e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós e a cada pessoa deste planeta. O meu abraço e o meu beijo para todos vocês.